Tem gente que sabe quando descobre isso aí? 70 anos com a bengala na mão sem enxergar mais. Se eu soubesse, tinha viajado. Se eu soubesse, os meninos tudo revoltados, eu perdi tudo. Olha para esse irmãozinho que está do seu lado e diga: aprenda com o Deus extraordinário. Nós não somos uma máquina, temos que descansar, desfrutar. Deus santificou tanto o trabalho como o descanso. E a gente aprende isso estudando o capítulo 2. Logo na introdução, você vê Deus de uma forma tão extraordinária, mostrando que é santo tanto o trabalho como o descanso. Tem que ser associado. Vamos andar. Precisamos entender o propósito e a finalidade do sábado, para não haver distorções doutrinárias, como existe. E a gente vai entender isso aqui. Primeiro, o sábado foi um sinal entre Deus e Israel. Deus, no último dia da criação, Ele descansa, santifica o sábado, mas você não vai encontrar nenhuma obrigatoriedade fora a nação de Israel, a partir do Êxodo, a guardar o sábado. Não existe nenhuma ordenança de Deus, a não ser para a nação de Israel, a partir do Êxodo, para guardar o sábado. Era um sinal, Deus coloca como um sinal entre ele e aquela nação, como aquele povo diferenciado entre as nações que existiam. Olha Êxodo 31:13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O cristão não é obrigado a guardar o sábado, mas entender, neste caso, o propósito do descanso. Presta bem atenção. Nós não temos, à luz da Bíblia, nenhuma obrigação da guarda do sábado. Mas precisamos entender a ideia fora da obrigatoriedade da guarda no aspecto do dia do descanso. Não podemos perder isto de vista. Precisamos ter essa percepção. Olha o que Paulo trabalha sobre esta questão do sábado. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo trabalhando a ideia da lei, inclusive do sábado, como a dispensação que para nós não tem efeito. Porque nós, os cristãos, não estamos mais debaixo da lei. Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 3. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Houve uma mudança de paradigma. No sábado, primeiro você trabalha, depois você descansa. Domingo, que é o primeiro dia da semana, simboliza a graça. O primeiro dia é do Senhor, ou seja, primeiro você crê em Cristo e encontra descanso. Depois você trabalha. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A igreja primitiva, quem defende a interpretação equivocada da guarda do sábado para a igreja, diz que quem inventou o dia do Senhor como domingo foi o Papa. Na verdade, o equívoco é falta de conhecimento. Quando você vai ler a Bíblia, a partir de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja, os cristãos, eles desde o princípio já não tinham a obrigatoriedade da guarda do sábado. Eles congregavam e guardavam o primeiro dia da semana, porque foi aonde Cristo ressuscitou, aonde veio o Espírito Santo, e a igreja passou a entender que houve a mudança. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos agora em uma nova dispensação, a dispensação da graça. E Cristo, a vinda de Cristo, muda este paradigma. Não estamos mais debaixo da lei. A lei judaica dos sábados cumpriu-se em Cristo. Olha o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 1, está até o 11, mas não vai dar tempo ler. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Paulo aí está usando esta figura de linguagem para mostrar que o tempo chegou, Jesus veio, já não estamos mais sobre a tutela da lei. Olha o que diz Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Deus extraordinário concluiu a criação. Deus não deixou nada e nem deixa pela metade. Toda a obra da criação foi concluída por Deus. E que no sétimo dia ele descansou de tudo que fizera. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus não deixa nada pela metade. Quando ele fez, ele descansa no último dia e diz, está feito, está pronto, está acabado, não precisa mais de nada. Olha quanto tempo tem o universo, tantas situações que aconteceu e as coisas continuam fluindo, apesar do homem, que depois se volta contra Deus depois do pecado e se volta contra a própria criação. Se você observar, muitas das tragédias naturais que acontecem no mundo é resultado do homem no pecado que se volta contra a natureza e ela reage. Mas mesmo diante disso tudo, a natureza está aí, a coisa está fluindo, está andando. Deus completou, fez e de forma perfeita. Olha para alguém que está perto de você e diga, Deus vai fazer de forma completa a obra que começou em você. Não ficou nada por fazer. Todos os processos que ocorreram no universo não implicam numa continuação da criação, mas na verdade de que Deus sustenta continuamente a criação que está completa. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Está tudo feito e sustentado pela palavra. Pronto. Tudo pronto, sem necessidade de complemento. João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Deus, quando faz perfeito e deixa pronto.
Esse é o Deus extraordinário que nós servimos. Aí, o Deus tão extraordinário e poderoso, que criou o universo, como nós falamos na outra semana, ou no outro estudo, cada dia o que ele criou, agora Deus diz, eu preciso de alguém para coordenar tudo que eu criei. Eu agora preciso de alguém para administrar o que eu criei. É o mordomo. Adão foi o primeiro mordomo. O que é o mordomo? É aquele que cuida, é aquele que administra, mas não é o dono. Mas ele tem legalidade para resolver, para cuidar, para administrar. Deus criou tudo e viu que não tinha ninguém para administrar, para cuidar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Como um Deus extraordinário, teve uma ideia de criar o homem para tomar conta do que ele havia criado. Ninguém pode bater no peito e dizer que é seu. Eu e você só somos um mordomo passageiro. Já percebeu que tem gente que briga por causa de um pedaço de terra, morre a terra, leva? É meu. Aí dá um piripaque, morreu. Levou? A terra continua lá, no mesmo lugar. Tem como arrancar, mudar de lugar, transferir? Não, está lá, no mesmo lugar. Porque nada é nosso. Olhe para o seu irmãozinho e diga, nada é seu. Você só é mordomo. E diga para ele, por um tempo. O tempo de Adão passou, o tempo de Abraão passou, o tempo de Moisés passou, o tempo de Paulo passou, o tempo de Pedro passou. Agora é o nosso tempo, daqui a um dia é o tempo dos nossos filhos, dos nossos netos. E você tem que aprender a administrar bem e aproveitar o seu tempo. Tudo fica aí. Tem um ditado antigo que diz que caixão não tem gaveta. E o outro é o quê? Não sabe, ninguém quer falar. Tem gente que pensa que tem tudo. Por isso que eu vi hoje um vídeo do filósofo que morreu dizendo não tem nada, tudo é fantasia, fica tudo aí. Cara, tem um ciúme. Eu vi essa semana um camarada, um pastor contando um exemplo, que ele tinha uma sofona, parece que é uma vitrola. E ele era muito ciumento com essa vitrola, ninguém podia tocar nessa vitrola. Aí ele chegou em casa e encontrou o irmão dele chegou lá e mexeu na vitrola e tirou tal, e botou e estava ouvindo lá. E ele se zangou, ficou pirado com isso, que absurdo, quem mandou você trocar na minha vitrola? É minha vitrola, e pá, e tal, aquela zanga toda. Aí o irmão saiu, não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, o irmão bateu o carro e morreu. Quando o irmão bateu o carro e morreu, aquilo veio na mente dele. Que ele percebeu que o mais importante que ele tinha não era a vitrola. Era o irmão dele. Mas ele já estava brigando com o irmão por causa da vitrola. Foi o que ele fez? Deu um fim na vitrola, não quis a vitrola mais nunca na frente dele. E se a gente não tiver cuidado, a gente fica pensando que a gente é proprietário das coisas, que é meu. Não, isso não é seu. Você é um administrador provisório. Vai ficar. Você passa, as coisas ficam. E a gente tem que entender que tudo é de Deus. E Deus nos deu privilégio por um período